Essa semana eu tive um problema no trabalho e a gente acabou criando uma função que recebia um objeto. O segundo parâmetro, ele receberia o path para acesso a uma propriedade específica dentro daquele objeto. Para ilustrar esse problema, eu criei essa interface chamada Ashira e também implementei um objeto chamado Guild, e ele tem essas propriedades definidas para ele. E como a gente pode ver, existem alguns níveis de alinhamento desses objetos. Eles poderiam estar quebrados em subobjetos, cada qual com suas interfaces, e são coisas válidas, mas era só uma interface ilustrativa para o problema, que não é essa estruturação inicial. E a gente acabou criando essa função, que recebe um objeto, e dado esse objeto, ele também recebe uma propriedade. E inicialmente, fizemos uso de um string para representar essa propriedade. Então, você passaria o path de acesso àquela propriedade. Então, eu poderia fazer name e essa função deveria me retornar o nome do guia. Mas a coisa começa a ficar interessante porque eu poderia digitar algoritmos. E essa propriedade não existe na minha interface. Então, comportamento esperado para mim seria que essa chamada de função apresentasse um erro de compilação e ela não apresenta. Por quê? Ela não apresenta porque eu estou passando o valor válido, que é um string. Então, o pressuposto para a gente é pensar em como afunilar a tipagem dessa propriedade para que a gente só consiga passar valores válidos e assim a gente só conseguir representar valores e estados aceitáveis dentro do sistema. Então, para fazer isso, eu não consigo fazer com uma representação de string. Eu teria que criar um tipo novo. E para essa criação de tipo, eu pensei, né, eu estava amadurecendo essa ideia, um tipo chamado flat. Isso. E esse tipo ele receberia valores parametrizados, porque deveria funcionar para qualquer tipo de interface que eu passasse como parâmetro. Então, logo, ele recebe um tipo, que é uma tipagem genérica, e receberia um segundo parâmetro P, que representaria o path. Só que essa definição de tipo por si só não me daria o resultado, porque eu preciso passar os parâmetros para ela, para que assim eu consiga ter o afunilamento dos tipos e gerar essa nova sequência de caracteres que vão representar as propriedades. Por que eu falo sequência? Porque essa propriedade deveria ser gerada baseada nesses nomes. E, por exemplo, em Sword, eu não teria uma representação da palavra Sword, mas teria Sword.name. Porque o ponto name seria meu ponto terminal e que possui um valor primitivo para ser representado e acessado. Então, para ajudar a visualizar o problema, eu vou criar uma outra interface chamada all_keys, que vai receber flatten keys. E esse flatten keys vai receber Shira. E ele está reclamando porque minha interface, meu tipo foi definido esperando 2 parâmetros e só passei 1. E para contornar isso, eu vou dizer que meu P ele recebe um valor genérico vazio. Só que P ele vai ser um indexador de acesso a um tipo. Então não faz sentido que ele seja qualquer tipo. Então, para ajudar no afunilamento da tipagem, eu vou dizer que meu P vai estender meu tipo string. Esse vai ser o primeiro ponto, uma resolução para esse problema. Para ajudar a visualizar a implementação,
eu vou usar um plugin que faz a exibição do valor da interface. Nesse momento está undefined, porque aqui está undefined. E o segundo passo seria começar a implementar a solução do problema. Então, dado que eu tenho meu T, como é que eu posso verificar as propriedades dele? Para fazer isso, eu tenho que distribuir ele de alguma maneira. E a maneira de fazer essa distribuição dos valores para checagem, para poder fazer um condicional, seria estender ele de alguma maneira. Então, eu estendo um record, porque a representação dele ali em cima é em chave e valor. Então, é uma estrutura que se aproxima dele. Poderia ser um objeto também. Então, ok, meu T implementa um record. Se esse for o caso, eu vou retornar um define. E caso contrário, eu retorno meu P. Então, o que isso quer dizer? Que no momento que meu T não estender mais um recorde, ele vai cair no segundo resultado, que seria o meu P, no meu else. Essa checagem do tipo. Isso aqui é uma operação ternária. Funciona com operação ternária. Então, agora, a gente começa a trabalhar para remover esse undefined. Quando eu pensei na solução para essa parte do problema, eu pensei que eu teria que operar em cima das chaves de T. E para fazer isso, eu posso criar esse objeto e dizer que minha key está em key of T seu valor novo. Então aqui eu já começo a visualizar as chaves. Então eu tenho nome, graph, sword e forms. Primeiro nível. Então aqui a gente começa a trabalhar e começa a vislumbrar uma possível solução. Ok, mas essa estrutura de objeto ela não vai me dar as chaves que eu preciso. Então eu acho que o próximo passo seria extrair esse wrapper dos valores que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, fazendo key of T, porque assim eu vou recuperar todos os valores. E como todo mundo é unknown, daí para frente, unknown é o que eu tenho. Mas isso é só por hora, a gente vai implementar o restante. Então, se minha key estende uma string, eu posso fazer o flat das minhas chaves em T aqui. Caso contrário, pronto, eu não tenho valor a ser retornado. Então eu retorno o valor inabitado. E aqui é onde a coisa começa a tomar algum tipo de forma, porque nesse segundo parâmetro do PF a gente vai passar uma interpolação de strings. Então a gente vai passar inicialmente P, porque é onde vai ser construído o PF. Tanto é que é a representação desse segundo valor. A gente vai recursivamente iterar dentro do objeto para criar os paths de acesso. Ok, então, e o segundo parâmetro seria verificar se a gente precisa ou não de um ponto. O ponto vai existir quando P possui algum valor. Então, para me checar isso, eu vou ver se string vazia estende P. Se minha string vazia estende P, quer dizer que P está vazio. Então, eu retorno uma string vazia. Caso contrário, eu retorno um ponto. E, por final, eu vou retornar a minha chave key. Então, com isso, a gente conseguiu iterar no objeto recursivamente e usando a interpolação de string, criar a concatenação das propriedades para gerar as combinações existentes. Deixa eu só dar uma formatada para facilitar a leitura, mas... esse é o resultado final. E agora eu posso substituir no property name pela propriedade allKeys. E veja,
Antes, eu tinha um erro, que eu tentava acessar uma propriedade aqui. E agora, o compilador realmente está reclamando que essa é uma propriedade inválida. E se eu tentar acessar, fica essa linha agora, dando um autocomplete, eu consigo ver as chaves geradas. Então, essas são as chaves que o sistema permite que eu digite. Qualquer coisa diferente disso, o compilador vai mostrar uma mensagem de erro. Então, form description existe, mas eu não posso fazer title aqui, por exemplo. Então, o compilador mostra uma mensagem de erro dizendo que essa é uma propriedade que não existe, não é uma propriedade válida. Espero que isso ajude de alguma maneira.